Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que hoje estou aqui sozinha, e quando estou sozinha, vocês já sabem, ou é vídeo sobre reality da Record, ou é vídeo sobre documentário de True Crime. E hoje eu vim aqui falar um pouco da minha opinião sobre o documentário da Flor de Lis, Questionou a Dora, que tá no Globoplay, depois que ele já terminou, né? Saíram 6 episódios aí no fim da semana passada, e aí eu vim aqui contar pra vocês se vale a pena assistir, se não vale a pena assistir, e é isso. Depois vem. Se você ainda não é membro do nosso canal, aproveita e dá uma olhada nos nossos planos de membros. Nós temos, por exemplo, o Plano Maneco, em que você ganha todo mês 2 vídeos extras, além dos vídeos que você já vê normalmente no canal. Por exemplo, você pode ver um vídeo nosso de recomendações de tudo que a gente viu, ouviu, leu durante o mês, né? E aí saber um pouquinho mais sobre coisas que de repente a gente não fala muito sobre o canal. Por exemplo, o Fábio falando sobre She-Hulk. Você não imaginou isso, mas nos vídeos exclusivos para membros nós temos isso. Bom, espera passar um motoqueiro. Se você assistiu o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, provavelmente você se sentiu impelido a assistir o documentário, porque eu falei bem dele, né? Eu falei bem do documentário, falei que era uma boa introdução, que a gente ficava sabendo sobre coisas que, né, que de repente a gente não sabia sobre o crime e tal. Porque como saíram 2 episódios por semana, enquanto tava rolando o julgamento, que a gente tinha essa impressão de que a gente conseguiria ter um material a mais, né? Um material que traria coisas além do que a gente estava vendo, por exemplo, na cobertura jornalística do julgamento, por exemplo. Dados que de repente a gente não sabia, ou informações e tal. Eu imaginei que esses 2 primeiros episódios tivessem sido mais introdutórios, porque os próximos, de fato, falariam mais sobre o crime, né? Dariam uma ideia melhor do que aconteceu, a gente saberia melhor quais foram as motivações dela, coisas que a gente não sabe ainda, ou como esse crime de fato ocorreu, porque ele é cheio de meandros, tem muita gente da família envolvida. Não é o que acontece. O que eu achei do documentário é o seguinte, e isso vai me impedir, inclusive, de fazer um vídeo aqui super embasado, falando sobre pormenores do crime, que é o que a gente geralmente faz quando a gente vê um documentário, né, que é mais embasado. Talvez um dos mais fraquinhos que eu tenha falado aqui no canal foi o da Elisa Matsunaga, né, do crime lá do dono da Yoki. E ainda assim ele traz elementos interessantes para que você queira saber mais sobre o crime e tal. Embora seja uma coisa meio assim, porque ela falando e tal, eu acho que você traz uma perspectiva nova. O documentário da Flor de Lis na Globo não trouxe nenhuma perspectiva nova. Por que eu falo isso? Acho que todo mundo que é bastante interessado em documentários de True Crime, provavelmente, quando o crime ocorreu, você já ficou um pouco interessado, né? Por exemplo, comigo, eu sempre gostei desse tipo de assunto. Toda vez que acontece um crime desses que tem muitos meandros, eu acabo ficando um pouco obcecada, indo pesquisar, vendo matéria e tal. E o caso da Flor de Lis, principalmente pelo fato dela ser deputada, e ela ter uma grande projeção, né, como diva gospel, por assim dizer, foi muito noticiado em todos os noticiários, na Globo, em todos os outros canais. Então a gente sabia muito. Além disso, a gente teve conteúdo de internet sobre o caso, né? Saíram algumas coisas que a gente não sabe se são de fato verdade, né? Sobre a família, casa de swing, altas histórias. Ela deu entrevista pro Bial, teve matéria no Fantástico. Então, assim, esse caso foi coberto de várias frentes. Então, todas as histórias sobre a família dela ter uma relação um pouco esquisita com ela, né? Esses filhos adotados terem uma relação estranha. As coisas do crime que não se encaixaram. Filhos adotados que no fim das contas não eram... Filhos que ela disse que eram biológicos que no fim não eram. Todas essas histórias que acabam sendo mostradas no documentário já tinham sido mostradas antes em algum tipo de reportagem. Então, assim, eu acho que traz muito pouco. Agrega muito pouco. A não ser que você, de fato, não tenha sabido nada sobre o caso Flor de Lis, e aí você queira saber porque você realmente não pesquisou nada, e aí você quer ter uma ideia de quem era a Flor de Lis, de onde que ela veio, como que ela se tornou esse fenômeno gospel e esse fenômeno de filantropia, quem era Anderson, né, como que eles se conheceram. Agora, assim, pra mim, esse documentário, vou tentar trazer aqui algumas perspectivas. Ele tem 3 erros principais. O primeiro é a duração. Não era necessário de jeito algum se fazer 6 episódios pra falar sobre esse caso, se a gente vai falar de coisas que a gente já falou.
eu acho que depois do segundo episódio, o documentário passa a reverberar sobre os mesmos assuntos. Ele mostra um pouco sobre a vida da Flor de Lis, e aí tem alguns depoimentos de pessoas e tal. Ele não traz nada de muito novo, você não fica sabendo muito além do fato de que ela é uma mulher que lá nos anos 90 resolveu começar a trazer várias crianças pra casa dela, e num processo de adoção um tanto complicado, porque não era um processo de adoção legal, ela simplesmente trazia essas crianças pra morarem na casa dela. Isso foi virando um grande fenômeno, porque as pessoas viam ela como uma grande filântropa, e em um dado momento ela se torna também uma personalidade gospel, porque ela cria o Ministério Flor de Lis e ela vira cantora gospel. Então, assim, para além do fato dela ter adotado essas 50 crianças e ter essa ONG, por assim dizer, essa fundação, usando aqui um termo, né, de novela de João Emanuel Carneiro, ela vira, né, também um grande fenômeno gospel, ela vira cantora, então, assim, ela faz show por tudo quanto é lugar, mas tudo isso não é nada que você não soubesse. E como essa ascensão dela como cantora gospel, como grande filântropa, torna ela deputada, também é uma coisa que a gente acabou acompanhando, porque ela foi uma das deputadas mais votadas do Rio de Janeiro, deputada federal. Então, assim, teve matéria na época, não é nada que você não soubesse. Eu acho que 6 episódios pra contar uma história que a gente já tinha ouvido em vários lugares não é o tipo de coisa que é interessante. Esse documentário sairia muito bem em 2, 3 horas, tipo, no máximo 3 episódios, e ainda assim talvez fosse muito grande. É aquele tipo de documentário que o Globoplay traz e que podia ser matéria do Fantástico. Segundo ponto que eu acho que o documentário pecou: ele não se aprofunda em nada. Ele não se aprofunda nem na vida pregressa da Flor de Lis, porque a gente fica sabendo muito pouco além do que a gente já sabia, e ele também não se aprofunda no crime. Em nenhum momento eu fiquei sabendo se foi mesmo a Flor de Lis a responsável, como ela teria arquitetado isso da maneira... Você tem alguns depoimentos ali de delegados e de peritos e não sei o quê, mas nada chega a lugar nenhum, assim. E ainda o documentário tem uma cronologia de ficar indo e voltando, que eu acho que ainda atrapalha mais ainda o fato de você tentar entender como se deu esse crime. Você tem, sim, alguns depoimentos de pessoas envolvidas. A gente descobre que há uma grande farsa ali, porque, assim, no começo, quem é indiciado pelo crime são 2 filhos da Flor de Lis, né? O Lucas e o Misael. Depois você vai descobrindo algumas farsas, porque tem lá uma carta que o Lucas escreve como confissão, que depois descobrem que foi a própria Flor de Lis que falou pra ele fazer. Enfim, você tem algumas farsas, você vai percebendo que aquela história dela ser tão inocente assim não procede. Descobre coisas depois que eles conseguem pegar o chip um chip novo para o celular do Anderson, e aí se descobre que ele estava se sentindo um pouco ameaçado. Tem aquela história dele ser intoxicado com alimentos e vira e mexe parar no hospital. Enfim, são várias questões ali que vão aparecendo, que vão mostrando ao longo do documentário que, de fato, a Flor de Lis tem um envolvimento maior do que deveria nesse caso, e que talvez ela tenha sido presa porque, né, que ela foi presa porque, de fato, tinham incongruências enormes ali. E aí vai mostrando, né, por que ela não foi presa, porque ela tinha imunidade parlamentar, e aí vai mostrando toda aquela parte que ela vai perdendo a imunidade parlamentar porque ela não conseguiu se articular politicamente. Então, são 400 e tantos votos a 2, né, tipo, que fazem com que ela seja cassada, e aí ela é presa, enfim. Mas você não tem uma resposta, você não tem uma cronologia interessante o suficiente para que você consiga entender minimamente como que esse crime foi arquitetado. No fim das contas, você sai do documentário com muito mais dúvidas do que você tinha, eu acho, que antes. E tem muita coisa mal explicada mesmo. É mal feito, assim. Existem, acho que, episódios de linha direta que são mais interessantes e mais bem elaborados do que esse documentário, que tem 6 episódios e que tinha tempo mais que o suficiente pra se aprofundar dentro desse caso. Outra coisa que me incomoda, o terceiro ponto, são os depoimentos. Eu acho que, assim, trouxeram em alguns depoimentos, gente que já tinha convivido com ela, mas alguns ali trazem muito pouco, agregam quase nada. Tipo, tem uns depoimentos, inclusive, um tanto estapafúrdio, sabe? Tipo, um cara falando que ela era muito sensual e não sei o que. Eu não sei o que isso trouxe de interessante pro documentário.
e você tem pouquíssimas pessoas fazendo o contraponto dela, falando que de fato ela era uma pessoa, no mínimo, controversa. Você tem uma pessoa que aparece falando que ela era uma pessoa controversa, que ela era uma pessoa manipuladora e tudo mais. De resto, são depoimentos de pessoas que agregam muito pouco. Uma jornalista que trabalhou no caso, mas que assim, não fala muito além do que a gente já tinha visto em algumas matérias. Uma outra jornalista que fala que assim, não traz realmente nada de novo. E, para piorar a situação, você tem depoimentos de pessoas muito ligadas à Flor de Lis. Uma filha dela, que até hoje fala muito bem dela, e uma neta, que é a filha da Simone, que foi uma das cúmplices de Flor de Lis no crime, e que foi condenada, inclusive, né, agora que saiu o julgamento, ela foi condenada a 30 anos de prisão. Então, assim, essas duas pessoas talvez estejam lá pra gente saber, pra gente ver que, de fato, ela era uma mulher que tinha um dom de iludir, né, uma coisa ali de ser muito persuasiva no que diz respeito a fazer com que as pessoas acreditassem que ela era uma pessoa acima de qualquer suspeito. Porém, são depoimentos feitos sem contraponto. Tanto a neta quanto a filha falam dela como se ela fosse uma pessoa maravilhosa, e não existe muito contraponto para isso. O contraponto que se tem são os dados que a gente tem de que ela foi condenada, e esse dado a gente só tem no final do documentário, porque o julgamento estava rolando, e alguma coisa ali sobre a investigação que vai se mostrando muito pouco favorável à versão dela de que ela não tinha nada a ver com isso, que ela foi enganada pelos filhos e os filhos fizeram isso sem ela saber. Então eu acho que vira uma coisa assim, vira uma guerra de versões em que você não tem uma versão que é a versão da justiça. O que é bom, por exemplo, um documentário da Glória Pérez, um documentário da Daniela Pérez. Além dele ter uma distância de 30 anos, você já tem tudo fechado. Então assim, não importa que alguém fale que, sei lá, que exista a narrativa que o falecido Guilherme de Pádua era inocente. Isso nem chega a ser uma dúvida pra você, porque ele já foi condenado, já se passaram 30 anos do caso, existem provas, existem pessoas que de fato passaram por aquilo, você tem perícia, você tem laudo, você tem tudo que mostra um fechamento daquele caso, de modo que não existe nenhuma outra versão que não seja a versão da justiça. Você tem a versão da justiça. Esse documentário acaba pecando muito porque você ainda não tem a versão da justiça. Então, assim, você tem um julgamento que estava sendo feito enquanto o documentário já tinha sido feito e enquanto você está vendo. Então, assim, você não tem essa versão muito bem abalizada de um julgamento, do que aconteceu, do que a juíza alegou para colocar a Flor de Lis com mais de 50 anos de prisão, que foi o que aconteceu. Ela foi condenada. Mas o documentário em nenhum momento te mostra por que é que, no fim das contas, a mulher foi condenada. E ainda há, no final do documentário, que fala, ela foi condenada a tantos anos de prisão, porque já tinha saído, né, o julgamento quando saiu o último episódio. E, tipo, dados sobre... detalhes sobre o crime não foram informados. Então, assim, por que foi feito, então? Se era uma matéria sobre a Flor de Lis em si, eu não sei se a gente precisava fazer, porque a história dela foi falada à exaustão. Você tem, é claro, dando aqui um spoilerzinho, alguns plot twists que nem são plot twists, porque, por exemplo, a história de que um dos filhos que se dizem que era biológico do Anderson e da Flor de Lis não é, na verdade, filho biológico dele. Mas isso era uma coisa que já tinha sido noticiada. Tinha saído, acho que no próprio G1, por exemplo. O fato de que um dos filhos da Flor de Lis era muito parecido com o Anderson, mas conseguiram a certidão de nascido vivo do hospital. E lá mostra que, na verdade, ele não era filho de Flor de Lis, e também há relatos de que ela nunca tinha sido vista grávida na época que aquele menino apareceu. Então, assim, você tem esse tipo de informação. Você tem, por exemplo, uma informação também de que a família do Anderson foi morrendo aos poucos, assim. A mãe dele faleceu, aí uma irmã dele faleceu, o irmão, e depois o pai dele faleceu. Todos eles de infarto ou de doenças, assim, que podem ter sido motivadas pelo fato de que esse julgamento demorou para acontecer, como acontece no Brasil mesmo, ainda mais levado em consideração que a Flor de Lis tinha imunidade parlamentar e ela perdeu só, né, no final de 2019. Então, assim, foi um julgamento muito moroso, né, como é a justiça brasileira. E aí dá a entender que todos eles morreram de desgosto porque o filho deles foi morto e eles não tiveram justiça.
Mas isso não é bem explicado também, são informações que são jogadas. Por quê? Como isso aconteceu? A gente tem certeza que foi por causas naturais? Isso não é explicado, bem explicado. Então, assim, eu acho que tem esses 3 pontos. É um documentário longo demais, que não se aprofunda e que tem depoimentos que eu acho que, às vezes, mais jogam contra você entender o crime do que jogam a favor. Você termina o documentário muito cheio de dúvidas, muito cheio de ponta solta. Então, no fim das contas, assim, vale a pena ver, que é o que você tá querendo saber? Não. Eu vou falar um não, assim, bastante... Não. São 6 horas, basicamente, de documentário, em que no meio ali, o 3º e o 4º episódio, realmente eu não sei o que trouxe de interessante ali. Você tem alguma informação sobre uma simulação que aconteceu na casa deles ali, sobre o crime e tal, e uma outra informação de que, de fato, a Flor de Lis mentiu em muitas ocasiões, mas assim, por que mentiu? Como? O que aconteceu de fato? Qual que é a versão verdadeira dessa história toda? Nada disso em nenhum momento é esclarecido. É muito longo, são 6 episódios, que eu acho que foi feito para realmente passar enquanto estava tendo o julgamento, mas o julgamento também acabou sendo muito abafado, porque a gente tá num momento que estão rolando esses protestos golpistas aí, né, em alguns lugares, em boa parte do país, com bloqueios e tal, então ele foi pouco noticiado. Então, quer dizer, no fim das contas, você tem pouca informação sobre tudo, né? Você teve pouca informação jornalística sobre o caso e o documentário não te traz muita coisa. Então, eu venho aqui dizer que esqueçam o que eu falei no último vídeo. Os 2 primeiros episódios também, de fato, trazem alguma outra coisa que você não podia não saber. Eu achei que eles tinham sido introdutórios simplesmente por serem os 2 primeiros episódios, mas acaba que não, eles são introdutórios porque simplesmente não há o que se dizer sobre o assunto e esse documentário fica rodando em círculos durante o tempo inteiro, assim. Parece o quê? Não é um documentário de true crime em nenhum momento, ele é apenas um documentário sobre o que estava acontecendo durante a investigação do caso. É só. Você não tem resposta de nada, não se aprofunda em nada e não é nada muito além do que você não viu, do que você viu. E outra coisa que eu acho que é bastante complicada ali é que, assim, tem aquela parte que talvez todo mundo queira saber, que é a parte mais polêmica da coisa, né? O que acontecia de fato naquela casa? E a história da casa de swing? Era dividido a casa entre os filhos preferidos e os filhos não? Existe alguma coisa sobre isso? Alguém fala, não, de fato lá a história era diferente, na casa aconteciam coisas que ninguém sabia. Mas ninguém fala sobre isso. Aí eles ainda por cima mostram, houve muito sensacionalismo sobre o caso. Aí mostram uns cortes de uns youtubers que cobriram o caso na época ali de forma um pouco sensacionalista, mas não há um contraponto. Ninguém fala, eles mentiram. Não, eles até chamam um dos youtubers e ele fala, tipo, nada lá. E é isso, assim, faltou pesquisa, faltou realmente se aprofundar no caso. E eu acho que talvez tenha sido o caso de o quê? Esperar. Essa coisa de criar conteúdo, a Globoplay às vezes peca nisso. De querer surfar numa onda, né? Você teve o documentário de alguns ex-BBBs que saem logo que a pessoa sai do confinamento, que você tá falando de um assunto que você ainda não tem o distanciamento necessário pra trazer informações que de fato agreguem. Então, assim, nesse documentário da Flor de Lis foi isso que aconteceu. E acaba sendo mesmo que uma perda de tempo, assim. Se você leu minimamente sobre o assunto, você já sabe. Então é isso. Vai ter o documentário da HBO Max, que deve estrear aí nas próximas semanas. E aí eu volto pra fazer um contraponto entre esses dois. De repente, o da HBO Max traz algo além do que a gente tentar descobrir um pouco sobre Flor de Lis, sem contar nada sobre Flor de Lis. Os serviços de streaming, e aí eu falo não só da Globoplay, mas a Netflix também peca às vezes nesse erro, tem que pensar um pouco mais antes de colocar séries documentais no ar. Eu acho que nem sempre tentar surfar numa onda de que um assunto que está sendo comentado já vale você criar um conteúdo. Esse conteúdo, por exemplo, eu achei muito raso e a Globoplay tem um ótimo conteúdo, que é o caso Evandro, mas aí você vê o quê? É um conteúdo de anos de pesquisa do Ivan, né? Do Mizanzuki, que fez aí um projeto de pesquisa inteiro sobre um caso que estava mal resolvido. E assim, achei pior do que Discovery D, sabe? Se você tava querendo saber, acho que eu já poupei seu tempo. Conta aí pra gente se você assistiu, né, esse documentário, o que você achou, se você pretende assistir, se você pretende parar de assistir, se você vai poupar seu tempo, porque eu falei que não vale a pena, enfim. Conta aí pra gente. Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada no nosso clube de membros.
E é isso, segue a gente nas redes sociais, como tá aparecendo aqui embaixo. No próximo vídeo a gente aparece de novo, nós dois juntos, falando sobre qualquer outro assunto que venha, né, que interesse a vocês. Novelas, reality, sabe-se lá. Beijo e até a próxima.